Olá, eu sou Ana Clara e o título da minha pesquisa é A Leitura Não é uma Só, a experiência sensível na massa, e eu fui orientada pela professora Patrícia Nakagami. Bom, a ideia da minha pesquisa partiu da existência de uma tradição no que diz respeito aos estudos sobre literatura, que diz que os leitores de literatura de massa performam a experiência sensível de uma maneira diferente dos leitores de obras canônicas. Então, de acordo com essa tradição, os leitores de literatura de massa vivem experiências sensíveis que são inferiores aos leitores de clássicos. A Rita Felsky, em O Papel da Estética nos Estudos Culturais, fala sobre essa tentativa, né, dos estudos literários de tornar a crítica literária em um campo que por vezes é muito obscuro e que só pode ser frequentado por professores e estudiosos de literatura, né, leitores em sua grande maioria de obras canônicas. Então, esses professores, esses estudiosos, agem pensando em um mestre ignorante do Jacques Rancière como um mestre ignorante, essa pessoa, esse professor que não reconhece a emancipação dos seus alunos, né, a capacidade de viver uma experiência sensível que tem igual valor para todos eles. Então, nesse sentido, que a Felsky, uma autora muito importante para a elaboração dessa pesquisa, fala sobre como estudar literatura significa, por vezes, adquirir as habilidades que são necessárias para ler as obras canônicas e, por sua vez, fazer as conexões elaboradas que surgem a partir da linguagem utilizada nessas obras, e é uma linguagem que, na maioria das vezes, é complexa. Então, desse modo, há uma associação da literatura de massa a um tipo de leitura que não pode ser crítica ou propositiva, o que acaba por atribuir aos leitores desse tipo de obra um valor inferior, né? Um lugar de deslegitimação e de desvalorização. Então, não há, portanto, espaço para a experiência sensível de quem lê esses livros de menor prestígio nos estudos sobre literatura, porque o destino final de qualquer leitor é sempre a literatura canônica. Então, quando a literatura de massa aparece na universidade, ela só aparece como uma ponte que leva o leitor dessa literatura que é ruim à literatura clássica, né? Então, ela nunca funciona como um tipo de literatura que possui valor por si só. E aí surgem algumas questões, né? Porque essa crítica literária costuma fazer algumas contraposições entre os conceitos de intelecto e emoção, passividade e atividade, entre arte popular e arte erudita, como se a arte erudita fosse sempre associada a uma atividade do intelecto e colocasse o leitor num lugar de atividade, enquanto a arte popular fosse mais associada à emoção e a uma leitura que é feita essencialmente por entretenimento e que, por sua vez, coloca o leitor nesse lugar de passividade. Então, a partir disso surgem, né, algumas questões são lançadas ao longo do trabalho, como se é possível definir a capacidade sensível e estética de um leitor, se conseguimos definir o que é uma experiência de leitura legítima, se a experiência sensível engatilhada pelo texto literário nos aproxima ou nos afasta, e se nós somos ou não capazes de entender o espaço, a relevância, né, a pertinência de uma experiência de leitura diferente da nossa. Então, essas são algumas questões que eu procuro responder ao longo da pesquisa. Então, é pensando nisso que o Rancière, novamente o Rancière, fala que quando nós fazemos a contraposição entre esse tipo de conceito, como o de passividade ou de atividade, nós dividimos a experiência sensível, criamos categorias dentro da experiência sensível e usamos critérios como a capacidade e a incapacidade para elaborar essas categorias. E aí esse tipo de categoria se ancora na desigualdade, o que desqualifica o leitor que gosta desses livros que são entendidos como livros ruins, que são os livros pertencentes à chamada literatura de massa, né? Porque desconsidera a possibilidade desses leitores viverem uma aventura intelectual única que os torne semelhantes a todos os outros leitores que leem os clássicos. E aí, de maneira
um pouco similar a Rita Fells, que propõe que uma leitura que gera prazer e que é feita com essa proposta, né, de entreter o leitor e que o toca emocionalmente, ainda que engatilhada por uma obra que é considerada como uma obra de valor estético menor, não está livre, né, de causar essas reflexões críticas, de colocar o leitor nesse lugar propositivo, né? E isso, por sua vez, dá um valor para o livro, e então o livro que pertence à chamada literatura de massa possui sim um valor por si só. Então, eu acho que a grande proposta, né, a proposta final dessa pesquisa é que nós deveríamos apostar que a experiência sensível, a experiência estética, pode ser algo que nos aproxima, né? Ainda que nós sejamos leitores de obras canônicas ou literatura de massa, ainda que nós sejamos homens ou mulheres. E é isso. Muito obrigada.